Histórias de pessoas que se dedicam a criar um território educativo e uma sociedade melhor para todos. Você vai acompanhar aqui na programação da UPF TV, no Hora da Notícia, um pouco do trabalho de alguém que está dedicado a transformar uma rua, um bairro, uma cidade. A série de reportagens Vidas em Movimento faz a estreia de 2018, falando de uma vida que há 35 anos trabalha por conquistas coletivas na área da saúde. Elas refletem a nossa cultura, a nossa tradição e a nossa história. Estão na política nacional do Ministério da Saúde e desde 2006 ampliam as opções terapêuticas e garantem o uso sustentável da biodiversidade brasileira. As plantas medicinais fazem parte do dia a dia de muita gente que aprendeu a utilizá-las com os avós, com os pais, com algum familiar. É o caso da Maria Beatriz, uma vida que se movimenta a partir de um trabalho coletivo e regional com foco na saúde pública e que também tem a preocupação de transmitir esse conhecimento popular. Quando nós começamos o trabalho, os postos de saúde, principalmente no interior, tinham uns remédios lá, muito poucos, e uma pessoa lá, talvez fazendo trabalhos manuais, porque não tinha o que fazer, e o médico lá ia de vez em quando no posto. Hoje, nós temos já todos os postos de saúde equipados, com estrutura que não tinha na época. Nós já temos os direitos, né, que nós adquirimos, né, na área da saúde pública. Então, hoje, o trabalho é bem melhor. Quando nós falávamos naquela época sobre plantas medicinais, de uso de plantas medicinais para seu tratamento, parecia um crime. Hoje, nós já temos portarias, nós já temos leis, nós já temos o pessoal, a população está muito mais consciente da necessidade de usarmos as plantas medicinais pelo efeito que elas fazem. O nosso projeto é regional. Tem vários municípios que congregam, que fazem esse mesmo trabalho. Nós nos focamos principalmente nas causas geradoras de doenças e quais são as alternativas que nós buscamos. Então, a causa geradora de doença você faz com a formação, com a educação, com o curso, de buscar conhecimento. As plantas medicinais, elas são um ramo, um item dessa questão toda, né? Onde nós trabalhamos com a fitoterapia, nós trabalhamos com produtos alternativos, né? Como açúcar mascavo, como o mel, né? Com essas coisas todas que a gente trabalha. Não é uma equipe toda da Associação Regional dos Agentes de Saúde. Nós nos reunimos em Passo Fundo, é uma associação, né? Que a gente trabalha com todos esses produtos. E o bom nessa história é que a população já está mais consciente. Hoje já procura bem mais. Já pessoas já com formação maior já procuram eles. Não é simplesmente porque o remédio está caro, eu vou buscar o chá, né? Eles já estão procurando porque eles já fizeram a experiência nesses anos todos, né, de que realmente é o melhor para a vida deles. Os agricultores estão ligados ao sindicato, não só aqui em Tapejara, mas em toda a região onde nós trabalhamos, elas estão ligadas ao sindicato. Elas têm uma estrutura do sindicato. Alguns mais, outros menos, cada um conforme a sua peculiaridade, o seu costume, a sua tradição. Mas todos trabalham junto com os sindicatos agrícolas rurais, porque elas são agricultoras. E elas vêm trabalhar aqui de forma voluntária, né? As plantas medicinais estão ali, mas qual é o princípio ativo delas e para que serve? Então nós precisamos resgatar o saber popular, sim. Né? Nós queremos continuar fazendo isso, ouvir as pessoas que têm conhecimento disso. Mas nós precisamos que as nossas instituições formadoras de saberes possam fazer essa pesquisa lá e levar de volta para o povo para que eles saibam o que eles estão usando e não vender para o laboratório. Pode até vender, mas o povo precisa saber disso. Porque hoje nós já temos plantas medicinais, fitoterapia usados na rede pública. Mas nós precisamos ampliar isso. Essa é a nossa briga. Nós precisamos bem mais do que só isso, né? Nós precisamos também que nós tenhamos profissionais que receitam isso que nós temos lá nos postos de saúde.
O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem que agregar e não ser entregue para outros, né? Ele tem que trazer mais benefício, tem que trazer cada vez mais qualidade e humanidade para a população. Esta é a nossa preocupação. Então, distribuir um chazinho, isso é muito fácil. Agora, o que esse chá vai fazer no organismo? Nós precisamos buscar mais conhecimento. Então, nós precisamos que as faculdades, os cursos e as pessoas possam trazer informação para as pessoas. Meu nome é Maria Beatriz Kunkel. Há 35 anos nós estamos trabalhando neste projeto de educação popular para a saúde preventiva. E olha, se aproximar de histórias como essa que a gente acabou de mostrar é a proposta do Vidas em Movimento, que nesse ano vai tratar de movimentos na saúde, como você acabou de ver, na educação, na moradia, na diversidade, nos direitos humanos. Essa é mais uma ação de um grande programa que tem aqui na UPF chamado Universidade Educadora, só que esse Universidade é com C, porque é com C de cidade. Um programa aqui da UPF coordenado pelo professor Márcio Tasqueto, nosso convidado aqui no estúdio. Professor, seja muito bem-vindo para dar a largada nessa série com histórias que a gente gosta muito de contar, viu? E eu queria começar lhe perguntando o seguinte: o Vidas em Movimento agora em 18 vai falar de pessoas como essa que a gente acabou de ver, que agem, que trabalham de maneira engajada. Como tem gente assim no mundo, não é mesmo, professor? Ainda bem. Ainda bem, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, né, com tantos problemas, com tantos desafios, com certo tom assim, de desesperança, né, por todas as instabilidades que a gente vive do ponto de vista econômico, do ponto de vista do Brasil especificamente, com as questões políticas recentes. Então é importante a gente demonstrar também que, para além de todo esse contexto, para além desse que a gente pode chamar desse inferno das conjunturas, a gente tem muita coisa interessante acontecendo e muita vida em movimento, né? Muita gente fazendo coisas interessantes, produzindo mudança, criando o futuro no seu cotidiano. E eu acho que por aí a gente tem que se apegar muito nessas possibilidades que o presente também abre e que nos deixam a certeza de que o futuro é algo aberto, plástico, capaz de ser criado e que precisa de todos nós, né? Bom, professor, ao longo desse ano, nosso desafio é trazer histórias que tragam, de alguma forma, discussões importantes e que ajudem a construir uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Que outros assuntos vão passar pela nossa pauta, já que você nos ajuda e muito na construção dessas ideias? Via de mão dupla essa ajuda, né? Que com a TV sempre nós temos essa abertura e essa possibilidade de trabalho e diálogo conjunto, né? O Vidas em Movimento já vem desde o ano passado, né, trabalhando ano passado com foco na mobilidade urbana e um dos grandes temas que a Universidade Educadora trabalha, né, essa questão da gente fortalecer uma forma de relação com a cidade de um jeito mais democrático, mais pensado para as pessoas e de qualificação do serviço. No caso da mobilidade urbana, nós tivemos uma série de histórias no ano passado que focavam essa dimensão da vida na cidade. E esse ano nós ampliamos, né, esse conceito de vidas em movimento, que não é só o movimento da mobilidade urbana, mas esse movimento da própria vida, e nas suas várias dimensões, nas suas várias lutas, digamos assim, né? E nós acabamos de ver esse depoimento de uma vida que se movimentou em prol da saúde e da saúde coletiva, e que é um dos exemplos que a gente quer trazer, né, um belíssimo exemplo, como foi mostrado, para pensar diversas outras facetas, né, entre elas a diversidade, entre elas o movimento dos direitos humanos, o movimento negro, quer dizer, o movimento pela moradia, o movimento pela educação, ou seja, essas diversas questões que vão se abrindo dentro da nossa sociedade atual e que precisa cada vez mais que a gente demonstre e dê visibilidade a boas experiências, né? Bom, a gente sabe, professor, que existem direitos previstos na legislação, existem obrigações do município, do estado, da União. Agora existe também uma responsabilidade que é de cada um. Esse futuro que está aí em aberto, ele depende muito de cada um de nós. Então essa série também dá vazão a esse tipo de pensamento. Sem dúvida. Conceitos importantes como democracia, como direitos humanos, etc., são fundamentais para a gente dar a diretriz do que a gente busca construir quando se pensa numa sociedade melhor. No entanto, eles são universais que só têm sentido, só têm carne, só tem, né, peso no nosso cotidiano, na prática, quando isso se
materializa através das nossas vidas, de todos nós. Somos nós que exercitamos essas práticas, que fomentamos esses direitos e que garantimos a transformação efetiva das nossas sociedades, das nossas cidades. Então, são as vidas que incorporam isso, que dão carne e constrói isso no cotidiano de uma forma, de fato, né, concreta, para que a gente atinja, né, determinadas soluções que são absolutamente necessárias, né, para serem enfrentadas e criadas por todos nós. Né? E está cheio de coisa boa que cada um pode fazer também por sua própria conta e risco. Sem dúvida. Bom, professor, muito obrigada. Mês que vem vai ter mais uma história muito bacana para a gente contar aqui. Obrigada e bom trabalho. Eu agradeço. Obrigada.